Queria que você pudesse explicar o que aconteceu, por que esse caso ficou tão famoso. Eu acho que é muito legal, inclusive, deixar essa sugestão para o Brasil Paralelo trabalhar num documentário de tantos, porque esse assunto, a gente vê ele superficialmente, tem algumas citações feitas pelo padre Paulo Ricardo, um ou outro curso do professor Felipe Neri, mas falta documentar bem isso. Nós temos um livro publicado em português que se chama O Sexo Trocado, do jornalista John Colapinto. É inusitado isso. Esse caso tem o Dr. John Money, que é o cara que, por causa de dinheiro e sucesso, realizou experimentos. Temos o Dr. John Diamond, diamante, né, que lapidou o caso e nos trouxe à tona. E nós temos um jornalista chamado Cola Pinto, que finalmente documentou isso num livro. Então, esse livro, que é raríssimo no Brasil, deve estar custando uns R$500. O Sexo Trocado, John Cola Pinto, explica em detalhes esse caso. O que acontece? O Dr. John Money, ele trabalhava, e é esse o problema do movimento de ideologia de gênero até hoje. Que eles não gostam que fale ideologia, não importa. Teoria de gênero, essa porcaria aí mesmo. Pode ser teoria o nome. O ponto é que isso não é uma lei, não é uma lei científica, não é um consenso. Existe um consenso apenas entre cientistas ideologizados. Mas o ponto é, o Dr. John Money fez exatamente o que o movimento ideológico identitário está tentando fazer hoje. Ele pegou casos excepcionais, desvios da norma, pessoas com transtornos, doenças ou disforias, que era o público-alvo do tratamento dele no hospital John Hopkins. Então, ele estava acostumado a tratar pessoas doentes com transtornos, com distúrbios ou problemas psicológicos e psiquiátricos, e pegou e ampliou isso daí como se fosse possível uma pessoa saudável, sem esses mesmos transtornos, um homem ou uma mulher, mudar de sexo. Veja, quando nós, como conservadores, falamos que é absurdo dizer que um menino pode virar uma menina e vice-versa, nós estamos nos referindo especificamente ao homem e à mulher XYXX, que não tem distúrbios ou transtornos. A gente sabe que existe o que a gente antigamente chamava de hermafrodita, o intersexual, mas ele está fora da norma. Ele já manifesta uma situação que não é normal. E é por isso que ele, estando fora da norma, sendo uma exceção, deve receber um tratamento excepcional. O que o Dr. John Money fez, então? Ele tratava e lidava com travestis, pessoas com disforia de gênero, pessoas mutiladas, quando ele teve uma oportunidade de tratar irmãos gêmeos, como o Nicolas falou, né? Que se nós descobríssemos isso com relação à homossexualidade, que a homossexualidade é genética, de todos os gêmeos univitelinos seriam igualmente homossexuais. Pois bem, e o Dr. John Money, acostumado a tratar de travestis, foi procurado por um casal, pais de primeira viagem, e muito apavorados, porque um dos gêmeos era Bruce e Brian, um dos gêmeos havia tido o seu pênis mutilado em uma cirurgia de fimose. O outro menino não passou pela mesma cirurgia e cresceu normalmente. Então o Dr. John Money viu na dor dos outros uma oportunidade de fazer um ser humano de cobaia. E é isso que o movimento ideológico de gênero faz hoje. A mesma coisa. Mas esse caso de 1960 nem tinha a ver com gênero. Eles falam que não tinha a ver com gênero porque o Dr. John Money usava a expressão psicossexo. Ele não tinha cunhado o termo gênero. Mas o que é psicossexo, senão aquele sexo que eu imagino na minha psique? Não é? Que não é o meu sexo biológico. Então, o Dr. John Money fez esse experimento com um menino, 2 gêmeos, e pegou um deles e educou, criou como se fosse uma menina, submetendo constantemente a tratamentos psicológicos degradantes. Foi vestido como menina, teve seu nome modificado, mudaram de cidade e enganaram os 2 irmãos, ocultaram a verdadeira identidade da criança. Então, o Bruce cresceu sendo chamado agora então de Brenda. Só que o que acontece? É óbvio que para você fazer a diferenciação sexual, e por isso que eles são tão eróticos na infância, para você fazer, promover, esclarecer com profundidade uma diferenciação sexual, você tem que mexer na identidade da criança, tem que falar sobre sexo. Então essas 2 crianças, adolescentes e crianças, eram submetidos a simular ato sexual entre 2 irmãos. Olha a barbaridade disso. O Dr. John Money era um cara completamente sem ética, só queria saber de fama. Ele divulgou esse caso em um livro chamado Os Papéis Sexuais, que está disponível no Brasil, você pode comprar, é dele e da Patricia Tucker. E esse livro chamado Os Papéis Sexuais trata desse caso do Bruce, Brenda e Brian como caso João Joana, como se fosse um sucesso, ou seja, ele era um mentiroso. Ao completar 13 anos, esse menino, que foi criado como menina porque foi enganado pelo pai, enganado pela mãe, o irmão também foi enganado, o médico enganou todo mundo,
Ele acaba descobrindo que estava desajustado e volta a receber a sua identidade, a descobrir que, olha, na verdade eu sempre fui um menino, eu sempre fui um homem, só que infelizmente por um acidente um homem mutilado. E ele demonstra que um homem, sendo um menino mutilado, um adolescente mutilado ou um homem mutilado, ele se sentia mais feliz do que sendo um menino preso, supostamente, uma menina supostamente presa no corpo de um menino, vítima dessa ideologia de gênero. Então esse experimento faz com que que o Brian entre nas drogas e morra de overdose. Não se sabe se ele se suicidou, se foi proposital a morte dele, mas o irmão, que no caso estava sadio fisicamente, acabou se matando. O pai e a mãe viraram esquizofrênicos e alcoólatras, ambos. E o Bruce finalmente depois mudou o nome dele para David Heimer e depois de adulto, parece que aos 34 anos, simplesmente se matou. Por quê? A infância foi roubada. Casou e se matou. A infância dele foi roubada, a identidade dele foi roubada. Destruída, completamente. Exatamente. E como é que pode? Eles pegaram esse caso que é fraudulento, é antiético, é criminoso, e eles continuam a aplicar isso. Ou seja, continuam a ir para as escolas públicas, para as universidades, dizer que um menino e uma menina saudáveis, com XX, que quando eles apresentam algum tipo de disforia, ou seja, alguma incompatibilidade entre o corpinho de menino ou o corpinho de menina e as suas imaginações, ilusões, sentimentos, que o que tem que ser modificado é o corpo e não a mente. Olha, isso é tão grave. Imagina que a gente... Olha a Lara, uma mulher magra, elegante. Imagina que a Lara para de comer, o Arthur. Você vê que ela não come mais aqui, começa a emagrecer. E você identifica que ela tá com bulimia e anorexia. E ela só... Meu Deus, que eu tô cada dia mais gorda. A mulher tá com 45, 40 quilos. Nitidamente ela está enferma. Só que dentro da cabeça dela, ela é uma gorda. Ela é uma transgorda. Por fora, você vê uma mulher magra. E a Lara vem aqui, procura você, Arthur, e diz o seguinte: eu preciso imediatamente fazer uma cirurgia bariátrica. Eu preciso, para emagrecer mais, de remédios para emagrecer, aquela canetinha que emagrece. Eu preciso fazer mais dieta, mais exercício e preciso de um atendimento médico e imediatamente fazer redução estomacal. Eu te pergunto, é um ato de amor você levar ela para fazer uma bariátrica? Claro que não. Não. O ato de amor, o único ato de amor possível, e uma pessoa que trazê-la para a realidade. Exato. E esse exemplo é muito bom, porque o anoréxico, que sofre de bulimia também, ele tá numa situação análoga, preso em um corpo que ele não identifica como seu. Então, qual deveria ser o tratamento ideal? Qual deveria ser a prática de amor ideal para quem não se identifica com o seu corpo, se o seu corpo é saudável? Se o seu corpo produz os gametas, é um corpo fértil, é um corpo saudável, não está enfermo, mas a sua mente não se identifica com o seu corpo ou renega seu corpo, é a sua mente que tem que ser tratada. Exato. Evidente, não parece isso. Nós não faríamos isso com um filho nosso, com alguém da nossa família que nós amássemos. Então, o alcoólatra, ele acha que ele não tá, que ele não é alcoólatra. Então, se você não acha, então você não é. Ele é um trans saudável. Por que um sobrepõe ao outro, né? Tá, então nós temos duas coisas, né? A construção cultural e nós temos aqui a biologia, né? A sua estrutura física, né? Por que uma tem que se adaptar à outra, mesmo a outra sendo algo concreto e a outra é uma construção? Entende o que eu quero dizer? Porque, peraí, então eu não deveria olhar para mim e falar, opa, peraí, existe algo imperativo dentro de mim e, portanto, eu vou fazer o quê? Eu não vou ceder, então, a construção que foi me feita, eu vou olhar para dentro de mim. Mas não, nunca pode ser isso. Sempre o contrário, né? A construção, ela sobrepõe o imperativo biológico que tem dentro de mim, né?